Barroso acusa Estadão de contribuir com ódio institucional contra o STF. Então são várias publicações ao longo desse período e o Estadão, que é um jornal com viés da esquerda, né, até bancado pela extrema esquerda, que a gente sabe disso, que o UOL, a Folha de São Paulo, né, o Estadão, todos eles, a Rede Globo, todos são bancados pela esquerda. Não é como a revista Oeste, que não é bancada pela esquerda até o momento, como a Jovem Pan está sendo. Então o STF é o mais produtivo e mais transparente do mundo, garante o ministro-presidente do STF. Então ele só pode estar de brincadeira em proferir uma palavra dessas, porque todas as notícias, a população brasileira e até o Estadão, todos estão vendo as irregularidades, a falta de respeito com a Constituição Federal que o STF vem praticando. Isso não precisa ser nem um estudante de direito, né, para observar esse tipo de coisa. Então o STF, o Conselho Nacional de Justiça, que é o mesmo Barroso que lidera os dois órgãos, usou o espaço do jornal do Estadão, fazendo um artigo, para defender os dois órgãos dos mais de 40 editoriais que estiveram como foco nesses últimos períodos, nesse último ano, né? 2024. Como resposta, o magistrado publicou um artigo no veículo nessa segunda-feira, dia 3, acusando-o de contribuir para um ambiente de ódio institucional. Então, sempre com essa narrativa de discurso de ódio, né? Mas eles estão praticando a censura. Existe um ministro, Alexandre de Moraes, que vem atropelando as leis, fazendo às vezes de um procurador, fazendo às vezes do Ministério Público, fazendo às vezes de tudo ali dentro, dando decisões monocráticas, com uma canetada, mudando o discurso do país, o curso do país. Ou seja, muitos estão dizendo, e é verdade, que quem está governando o Brasil é o STF, principalmente Alexandre de Moraes. E o executivo, o poder executivo, está ali como um de enfeite, como o legislativo, o Congresso Nacional, que não manda mais nada. Então eles aprovam leis no Congresso Nacional, o STF vai lá e desfaz essas leis, quando não é do seu agrado, né? Então o que acontece é que eles estão sendo mal vistos pela sociedade, né? E aqui saiu outra notícia também no dia de hoje. O STF se converteu em uma arena política, afirma o Estadão. Então, nessas acusações, nesses artigos, eles até citaram isso. E eles não estão dizendo mentira. Todos nós sabemos que o Barroso disse que nós derrotamos o bolsonarismo. Isso não é um papel de um juiz. Um juiz não pode ir para as redes sociais e ficar falando essas besteiras, como todos eles falam. Não só o Barroso, mas o Alexandre de Moraes, o Fux, todos eles, o Fachin, todos, o Dino, Flávio Dino, todos se metem na política e possuem um lado, né? Fica muito claro para a sociedade. Segundo o jornal, não é por acaso que o STF tem perdido a confiança de uma parcela significativa da sociedade. Eu digo que 70%, 80% das pessoas, elas estão não estão satisfeitas com a atuação do STF, porque o STF tem jogado para o lado errado, né? O texto enfatiza a necessidade de despolitizar o tribunal. Você vê claramente a tendência da esquerda dentro do STF. A amizade com os do PT, com os do centro, aqueles que estão no poder, em contrapartida contra Bolsonaro, eram inimigos. Então aqueles que são da direita têm um tratamento, aqueles que são da esquerda têm outro tipo de tratamento. São dois pesos e duas medidas, ou seja, não existe justiça. Eles atropelam as leis da Constituição Federal, não cumprem e mudam todo o sentido a qualquer momento. Então é isso que está acontecendo e agora ele vem com esse tom de reclamação, que o próprio Estadão está criticando, não somente os bolsonaristas, mas até os da esquerda agora. E continua afirmando. Além disso, o jornal reconhece a importância histórica do STF, ao reafirmar sua defesa da instituição enquanto pilar do regime republicano. Mas parece que de republicano eles não têm nada. Parece que eles estão como a ditadura da Venezuela. Mesmo o STF do Maduro parece que é o mesmo de Lula. Não tem diferença nenhuma.
Então, no entanto, para recuperar sua credibilidade, o órgão precisaria falar a voz das leis e da Constituição, não as dos ministros. Então, eles tomam partido, tomam posições políticas partidárias, que isso é um ato proibido para os juízes, e eles ficam tendo um lado, né? Para o Lula, essa organização criminosa, que o Geraldo Alckmin já disse muito tempo atrás, o vice do Lula, já é um erro ele ser vice do Lula, que ele chamou o Lula de bandido, sequestrador, terrorista, né? Amigos das Farc, dos bandidos, e foi ser vice do Lula. Então ele parece que não está muito bem da cabeça, né? E eles estão do lado dessa gente, e essa gente vem saqueando o Brasil, vem colocando mais impostos, o povo brasileiro já não aguenta mais de tanta carga tributária que o Taxade vem aplicando nessa nova modelo de economia, que fica muito pobre na frente de Paulo Guedes. E eles têm um olhar diferente, um olhar amistoso para esse tipo de gente que vem saqueando o Brasil. José Dirceu sendo solto, do Petrolão, do Mensalão, Odebrecht, todas elas, esse pessoalzinho que participou da Lava Jato, tá livre, leve e solto. Mas com os do Bolsonaro, com pessoas que nunca cometeram crimes, como ajudantes de ordens, o coronel, né, que era do Bolsonaro, Felipe Martins, ex-deputado federal Daniel Silveira, todos esses não cometeram crime nenhum e eles tratam como se fosse um terrorista. As mulheres carregando Bíblia, senhoras, idosos, professores, médicos, estão tudo presos. Até agora eles receberam 17 anos de cadeia. Uma mulher que escreveu com um batom, que é só passar um pano e limpar. Não foi pichação, foi um batom. Pichação é jet de tinta. Ela ganhou 17 anos e está afastada dos seus filhos há 2 anos na cadeia. Enquanto que a mulher do Sérgio Cabral, que roubou o mundo inteiro na casa dos 100 e tantos trilhões de dólares, que deve ter chegado essa conta, ela foi solta logo no início e nem ficou na cadeia. Quem ficou foi o Cabral, mas já está solto tomando sua cervejinha em Copacabana numa cobertura avaliada em 30 milhões de reais. Nosso dinheiro. Ele está rico, milionário. E ele não trabalha. Então ele foi solto por essa quadrilha, pelos do STF, e agora ele não quer receber críticas ao STF, porque acha que o povo brasileiro é uma cambada de otários. Entendeu? E temos a liberdade de expressão, de falar o que quiser. Entendeu? Mas ele não quer saber. Estão igual o STF de Maduro, na Venezuela. Então são 2 pesos, 2 medidas. Então por isso que até mesmo o Estadão já está fazendo esse tipo de matéria, né? E é isso que tem acontecido. A imagem do STF é a pior de todos os mundos. E não para por aí. Temos aqui essa jornalista alemã que veio dos Estados Unidos. Ela está fazendo um filme, um documentário entre a esquerda e a direita aqui no Brasil. Queremos saber dados do Bolsonaro, do partido PL, dos bolsonaristas, da direita e também da esquerda. Mas ela pisou em solo brasileiro e foi quase presa, injustamente. E tentou falar com o STF de Barroso, que ele diz que está recebendo críticas de ódio, mas essa mulher aqui, que é dos Estados Unidos, uma mulher de cabelo ruivo, não tem nada a ver com crime, é uma jornalista. Ela foi bloqueada no seu telefone, expulsaram ela, não teve conversa, e quase foi presa e voltou para o seu país. E vem desabafando aqui nas redes sociais, e o Instagram, quer dizer, o Twitter dela vem só crescendo. E muitos são brasileiros que estão a seguindo, até mesmo eu sou um. Então ela esteve aqui, a jornalista Vicky, ela queria fazer um documentário, mas foi silenciada, foi censurada, por causa de Alexandre de Moraes. Eles não aceitaram, não receberam ela aqui, e bloquearam já a vinda dela até o Brasil. E quando tentei entrevistá-lo, recebi como uma resposta uma campanha difamatória da revista Fórum e uma tentativa da Polícia Federal, do Alexandre de Moraes, do Lula, de confiscar meu passaporte, ligando falsamente que entrei no Brasil ilegalmente. Então ela vem colocando esses vídeos, ela vem colocando aqui no Twitter essa falta de respeito, essa censura que tem acontecido no Brasil. Aí o Barroso vem com uma cara de pau, dizendo que o Estadão também está contribuindo para desgastar a imagem do judiciário. Mas eles só fazem besteira e não cumprem as leis.
Entendeu? Se fosse o Maduro aqui, que ele foi recebido pelo Lula, aquele bandido, aquele Maduro deveria ser preso. Ele não poderia ter tapete vermelho para entrar ali na esplanada, lá em Brasília. Ele deveria ser detido. Entendeu? Na época de Bolsonaro, ele não pisava aqui. Eles recebem todo sorridente e ainda dão um cafezinho, uísque para ele. Agora, as pessoas honestas que vêm de fora fazer um documentário entre a esquerda e a direita, ela não é bolsonarista. Ela foi quase presa. Então vocês estão recebendo esse discurso de ódio, que vocês estão dizendo, com razão. Porque o STF tem feito esse papelão e desobedecido à Constituição Federal. Essa é a verdade. Alexandre da Médica News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, se inscrevendo no nosso canal, no botãozinho inscrever-se. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo. E não esqueça de deixar aquele like e nos ajude aqui no canal. Um grande abraço e até as próximas notícias.